pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as operações matemáticas. Professora, que assunto fácil! É fácil demais. Especificamente, a gente vai falar sobre subtração. É essa operação tranquilinha, né? Que a gente utiliza em várias situações, com destaque. Infelizmente, a gente, quando vai ao mercado, sempre volta com um valor a menos. Não é verdade? Não é assim que funciona? Quando a gente pensa em subtração, a gente pensa em redução de valores, né? A gente pensa em diminuição. E não tem exemplo maior do que o supermercado, né? Que quando a gente vai com o nosso responsável fazer aquelas comprinhas básicas, sempre volta com menos dinheiro. Mas não vamos conversar só sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre a importância dessa operação matemática, tá? Citei um exemplo claro, mas a gente utiliza a subtração em outras situações também, beleza? Para me ajudar, né? Para garantir que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas, acompanhar. Brielle está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso de interpretação de Libras. Interpretação de Libras, trabalho que eu não canso de elogiar. A equipe daqui é top, top demais. Então, já que a gente já apresentou, claro que tem a galera da produção também, né? Vocês não veem, mas eles estão aqui garantindo que eu consiga entrar na sua casa, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de subtração, a gente pode dizer que é uma das 4 operações matemáticas básicas, na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Resumindo, quando eu falo de subtração, eu posso entender que um resultado ele vai ser obtido quando eu retiro um valor do outro. Um detalhe básico. O meu valor, o meu primeiro valor, ele precisa ser maior. Como é que eu vou tirar algo que não existe? Para eu conseguir fazer o processo de subtração, eu preciso tirar o número menor do maior, não é isso? Para eu ter a minha diferença, para eu ter o meu resultado. A subtração é considerada uma operação básica da matemática, como a adição, a multiplicação e a divisão. Calcular a subtração entre 2 números é diminuir certa quantia de outra já existente. Eu não posso, como eu tinha dito antes, eu não posso tirar um valor de onde não existe. Como é que eu posso, por exemplo, tirar 2 de 3? Se eu tenho 2 lápis, se eu tenho 3 lápis, eu posso tirar de 2? Como assim? Eu tenho 2 lápis, vou tirar 3. Mas eu só tenho 2. Pois é, eu só posso tirar essa quantia de outra que já existe. E se ela for maior ou igual? Não tem muita lógica, né? Diferente da adição, por exemplo. Se eu trocar a ordem das minhas parcelas, eu consigo encontrar o mesmo resultado. Com a subtração, não. O meu valor maior precisa ser o primeiro termo, beleza? Vamos seguindo. Por exemplo, se existem 5 pessoas em um elevador e 4 delas descem dele, então, para calcular a quantidade de pessoas restantes, usamos a subtração entre 5 e 4, ou seja, 5 menos 4. Se retirarmos 4 de 5, encontraremos o resultado restante de pessoas no elevador. Como eu disse, eu tenho 5 pessoas no meu elevador. 5. Eu posso tirar um valor igual ou menor dessa quantidade de pessoas. Eu vou tirar mais pessoas do que tem no meu elevador? Não. Ele está me dizendo na operação que é 5 menos 4. Eu tenho as 5 pessoas no elevador, onde saiu uma, saiu 2,
saiu 3, saiu 4. Então, eu posso dizer que 5 menos 4 é a mesma coisa que 1. Saíram 4 pessoas do elevador, só sobrou a mulher aqui. Exemplo básico de subtração. Lógico que eu trouxe alguns probleminhas, né, que eu sei que vocês gostam. Trouxe alguns para a gente fazer essa representação de forma mais clara. Elementos da subtração. Cada termo da subtração recebe um nome. Calculamos a subtração entre o minuendo, que é a quantidade já existente, e o subtraendo, que é a quantidade retirada do minuendo. O resultado da subtração é conhecido como diferença. Dica básica para você que está no 5º ano, que em breve fará algum tipo de avaliação externa. Fica atento, fica atenta. Sempre em alguma atividade, em alguma questão, tem escrito assim: qual é a diferença de valores? Pode fazer sem medo uma subtração. Por que a senhora está dizendo isso, professora? Vocês do 5º ano precisam se acostumar que nos problemas matemáticos a gente precisa fazer a interpretação. E quando nessa interpretação você precisar fazer diferença de valores, você vai fazer uma subtração. Beleza? Pegou essa dica? Eu tenho certeza que você não vai esquecer. Então, o resultado da subtração é conhecido como diferença. E eu tenho um exemplo básico aqui. Eu tenho o quadro de valor e lugar, onde eu tenho os termos da minha subtração. Ó. Eu tenho esse primeiro número, no caso, é 45 menos 23, e o resultado será 22. 45 é o minuendo. Lembra daquele número que eu disse para vocês, que tem que ser o maior? O primeiro termo de uma subtração, ele precisa ser o número maior, chamado minuendo. Subtraindo é o número menor ou igual, porque o meu resultado pode ser 0. Eu posso simplesmente ter 2 lápis e tirei 2, 0. É um resultado possível na subtração, mas jamais o meu minuendo pode ser menor. O meu minuendo tem que ser o número maior na subtração, beleza? Então, subtraindo o número menor e o resultado a gente pode chamar de diferença. Tranquilo até aí? Vamos seguindo. Utilizamos a subtração em várias situações que envolvem números em nosso cotidiano. Por exemplo, quando precisamos descobrir quanto será o troco depois de pagar as compras no mercado. Quando a gente fala de subtração, nesse contexto, né, de supermercado, por exemplo, a gente pode dizer que a diferença é o troco. Você foi com seu responsável fazer as compras, né, comprar algumas coisas no mercado. Deu um valor, o seu responsável pagou por esses produtos e o que sobrou, normalmente sobram moedas, né? Normalmente sobra pouquinho. E isso que sobra é chamado de diferença, é o resultado da nossa subtração, beleza? Vamos lá. Eu coloquei esse símbolo aqui, uma pessoa, né, fazendo transações em dinheiro, porque é uma representação básica da subtração, que é quando eu pago um valor e recebo o troco. Agora a gente vai responder junto. Simples, minha gente, atividade simples demais. Presta atenção. Essa atividade não tem dizendo que você vai usar uma subtração. A gente vai interpretar o problema e a gente vai descobrir que sim, que a gente vai utilizar uma subtração para resolver, para encontrar a diferença de valores. Um vendedor de picolé saiu de casa com 450 picolés em seu carrinho. No fim do dia, ele voltou para casa com 50. Quantos picolés ele conseguiu vender? Diferença de valores. Se a gente está falando diferença, a gente está pensando automaticamente em subtração. Eu vou pegar os meus 450, vou até montar logo aqui a operação. Vou retirar o que sobrou
e vou ter exatamente a quantidade que eu vendi. Ó, tinha 450 quando saiu de casa. Voltou com 50. Qual é a diferença desses valores? Quantos picolés ele vendeu? 400. A diferença desse valor é 400, ou seja, ele vendeu 400 picolés. Professora, o resultado é esse. Meu Deus, que coisa fácil. Minha gente, é fácil demais. Subtração, você entendeu como funciona a estrutura, você não vai ter problema em encontrar a diferença. O vendedor conseguiu vender 400 picolés. Tem mais, professora? Tem mais. Inclusive, essa é a ideia do tirar. Lembra da ideia do troco? Pois bem, esse problema diz muito sobre isso. Kleber estava com seu pai em uma loja quando viu um cartaz com a oferta abaixo. Oferta imperdível, R$ 87. O carrinho custa R$ 87. O pai de Kleber comprou o carrinho e pagou com uma nota de R$ 100. O troco que o pai de Kleber recebeu foi igual a... Quanto foi que ele recebeu? Eu já escutei uma resposta daqui. Eu quero saber se isso é verdade. Será? Vamos calcular para saber que você que respondeu para mim acertou ou não. Ele deu o troco, que foi R$ 100, não foi isso? Ele deu a mais ou deu a menos o valor? A mais, com certeza. Aí vai ser o meu minuendo. O meu subtraendo será o valor do carrinho, R$ 87. O que eu vou querer é o troco, pessoal. O que eu vou querer, quinto ano, é a diferença desses valores. No total, eu vou ter R$ 13 de troco. Fácil, fácil até demais, né, gente? Professora, mas eu vi aqui que o 0 é menor do que o 7 e o 0 ele é menor que o 8 e mesmo assim a senhora fez esse cálculo. O que foi que aconteceu? No processo de subtração, isso pode acontecer. E o que é que a gente faz? Lembra que quando a gente estudou o sistema de numeração decimal, os números, aliás, os algarismos, dependendo da posição, ele tem valores diferentes. Aqui eu tenho 100, certo? E aqui 87. Eu vou rasgar a minha cédula de R$ 100 para tirar os 87? De jeito nenhum. E o que é que a gente faz? Isso mesmo, a gente troca. Eu vou precisar trocar R$ 10 aqui para fazer esses cálculos. Vou pegar aqui, ó, 10 menos 7, 3. Oxe, professora, a senhora pegou emprestado? Foi pedir. E depois aqui, como eu já tirei 10, vai sobrar 90. 90 menos 80, 10. Oxe, professora, agora eu não erro mais não. Erra nada, isso é muito fácil. O que a gente chama de pedir emprestado, na verdade, quinto ano, é uma troca. A gente pegou esses R$ 100, separou 90 e trocou 10. Tirou 7 desses 10, sobrou 3. E do outro lado sobrou os 90. 90 menos 80, 10. R$ 13 ao todo. Somente isso. Fácil, e é fácil demais. Agora tem um detalhe, quinto ano, vocês precisam treinar. É a partir do treino que a gente desenvolve as habilidades matemáticas, tá? Então, nada de terminar essa aula e deixar o caderno para lá. Treina um pouquinho todo dia, que quando chegar o momento das provas, você não terá nenhum tipo de dificuldade. Então, eu tenho R$ 13 de troco. Tranquilo? Vamos continuar. Tem mais, professora? Tem mais, olha aqui. Luana deseja comprar um jogo que custa R$ 47, porém só tem R$ 23. Quantos reais faltam, isso aqui é um M, para que ela consiga comprar o jogo? Isso aqui é a ideia de completar. Eu preciso de um valor para completar o dinheiro do jogo, mas para isso eu vou tirar o que eu já tenho. Eu não já tenho os R$ 23, então eu vou pagar. Vou pagar R$ 23
de onde o total é 47. O que é que eu vou fazer? Subtração, ó. Meu Deus, que fácil. Vou botar já o resultado. 47 não é o total? Eu tenho 23. Vou tirar 23 de 47. Quanto é que falta para eu conseguir, para a Luana conseguir comprar esse jogo? R$24. Eita, professora, é fácil demais. Isso aí é a ideia de completar, né? Porque eu precisei completar o valor do jogo que Luana quer. R$24 ela precisa. Aí vai ter que fazer uma cotinha, né, com todos os componentes da família e conseguir os R$24. Tranquilo? Vamos lá. Ana e Lúcia estão juntando latinhas de alumínio para uma campanha de arrecadação. Ana juntou 216 latinhas e Lúcia 110. Quantas latinhas Ana juntou a mais que Lúcia? Aqui eu tenho uma ideia de comparar. Vou fazer uma subtração. 216 menos 110. Só isso, professora? Só. Ó, minuendo, valor maior. Subtraindo, menor. E eu vou ter a diferença de valores. Quanto uma juntou a mais que a outra. Nesse caso, foram 106 latinhas. É fácil? É fácil demais. 106 latinhas, Ana juntou a mais que Lúcia. Pronto, resolvido o nosso problema. Tem mais? Tem mais. Essa eu vou explicar antes de me despedir de vocês, já que eu não posso ficar aqui até meio-dia, que eu gostaria, inclusive, de ficar um pouco mais com você que está me assistindo. Pois é, será que um dia a produção vai deixar eu ficar aqui até o meio-dia? Sei não, eu já tentei demais. Até hoje eu não consegui. Será que esse ano eu consigo? Eu vou tentar. Vamos para a hora do registro, quinto ano. Lucas comprou um celular por R$678. Ele pagou em dinheiro com 7 notas de 100. 7 notinhas. 7 notinhas de R$100. Quanto ele recebeu de troco? Meu Deus, professora, que coisa fácil. Quanto ele recebeu de troco? Foi 678, ele pagou com 7 notas de 100. Se ele pagou com 7 notas, ele pagou com R$700, não é isso? Quanto ele receberá de troco? Printa a tela, manda a tua resposta para mim no YouTube, que eu, lógico, vou esperar a sua resposta. Tenho certeza que não deixarão de responder, até porque é muito fácil, né, minha gente? Repito, vocês precisam treinar matemática bastante para que, quando chegarem às provas externas, vocês não sintam dificuldade, hein? Bom, por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu voltarei e espero que você esteja comigo também. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.